Pessoal, vamos lá. Demorou, mas vai sair. O fechamento é muito importante. Como eu sempre falo para vocês, o dia mais, todo dia a gente tem que fazer estudo do mercado, mas o dia mais importante, isso vocês vão ver com o tempo, principalmente com o tempo, que o dia mais importante para ser feito um diário de trade, um recap, é no dia que você toma stop, tá? Todo dia, como eu comentei, é importante, mas no dia que você toma stop, você tem que ir lá, voltar para o gráfico e fazer o dever de casa, né? Eu sempre falo que o recap nada mais é do que uma correção pós-prova, né? E o mercado é a prova, né? E a preparação para uma prova é feita antes, né? E o que que nós fizemos antes, começando no dólar futuro, né? Antes de eu começar comentando do dólar aqui, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu vou trazer o balanço que teve aqui também do mês, tá? Por isso que demorou um pouco também, um dos motivos que demorou um pouco é que eu fiz um rápido balanço aqui, tá bom? Então eu vou trazer esses detalhes aqui para vocês. E e aí a gente vai para, enfim, trazer todos os detalhes aqui, tá? Uma das coisas que eu deixo claro aqui para vocês também, eu sempre falo isso na sala para quem tá ali comigo dia a dia, que eu não fico de modo algum chateado de tomar um stop, tá? Ou de terminar o dia negativo. Mas quando eu tenho uma condição ali, pô, por detalhe, a gente ficar de fora da movimentação do dia ou da melhor movimentação do dia, isso acaba ficando de cara, né? Porque assim, a operação que a gente pega hoje que dá stop é uma operação que em demais dias ela acabou trazendo ali o resultado positivo para nós, né? Como por exemplo uma captura de liquidez. É um trade clássico, principalmente quando tem validação e como de fato teve aqui no dólar, né? Era um trade retestando a liquidez, eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Então no dólar hoje fechamos aí com quatro operações, eu vou falar essas operações aqui inicialmente, tá bom? Então tivemos aqui, ó, essa compra aqui, tá bom? Por que que teve essa primeira compra? Ela foi pendurada, 2,5 pontos, né? Aqui eu já vou compartilhar rapidamente. Teve uma quebra de estrutura, o preço vai lá em cima. E aí eu presumi que de fato no fechamento seria aqui a compra, né? Se eu tivesse esperado o gatilho, não teria acionado stop, tá? Mas eu priorizei por causa da score aqui. Quando ele vem nessas regiões aqui, eu até comentei na sala. Pessoal, aqui é uma captura de liquidez. Na sexta-feira, só para vocês terem ideia, deu uma condição de compra aqui, exatamente nessa região aqui, ó. Tá? Exatamente nessa região aqui. Tá bom? Então ele faz a quebra de estrutura, a gente pendurou a compra aqui, acabou não acionando, depois ele volta na região e muito que bem daria para ter feito o trade aqui. Quem antecipou aqui já surfou essa pernada antes, né? Tá bom? E aqui pagou 30 pontos para quem esperou ou de fato estava líquido aí e acabou entrando aqui. Então quando ele volta nessas regiões, pessoal, inclusive no pré-mercado, aqui você não está vendo candle nada. O foco é nas regiões de preço, né? Eu comentei que a gente trabalharia no trap nessa região, visando a POC de quinta-feira, tá? POC de quinta-feira e o trap da máxima de sexta-feira, uma região muito boa para liquidez, tá? Tinha até VWAP aqui de sexta-feira. Por um detalhe ele não foi lá, pessoal. E aí na sequência, essa região aqui é uma região que teve quebra. Aqui não tinha, tinha tido quebra só pelo um. Aqui já tinha tido pelos 5 minutos. Então por isso que para mim essa região era mais interessante para pagar a compra. E aí o que de fato nós fizemos, pessoal? Né? Na verdade, assim, nós fizemos não, né? Eu compartilho o que estou fazendo, o que vou fazer, as expectativas, quem quer entrar comigo dentro da operação, cai para dentro na sala ao vivo, né? E aí o que eu compartilhei aqui, pessoal? Quando tirou a agenda da operação, a gente retomou aqui no 60, aqui deu uma parcial de 5 pontos. Eu falei, pessoal, eu vou estabelecer a parcial. O fluxo ainda está forte, eu não vendo nessa região, tá? E aí deu toda essa condição. Aqui, pessoal, aqui de fato até acreditei que iria, né? Porque, ó, ele faz o 64 aqui, eu pago uma reentrada. Esse aqui foi o maior stop, tá? 4,5 pontos. Aqui deu break-even, sobrou uma quirerinha de nada, né? Eu nem contabilizei isso aqui. Aqui deu stop de 2,5, tá? Que foi pendurado no preço. E aí, quando ele mostra esse movimento forte aqui, quebra a estrutura, eu presumi que ele voltando nessa região aqui, ó, daria certa compra. Aqui foi 2,5 de risco também, tá? Beleza? Tira da operação, 85 eu não retomo, tá? Por que que não retomei? Eu falo sobre isso, né? 10 pontos de stop, tá bom? Então, se eu tomo 10 pontos de stop ali, eu não vou entrar mais por risco. É uma pena, tá bom? Porque 85 teria pago 17 pontos, eu teria ficado no 0 a 0 novamente, e aí estaria livre para pagar outras oportunidades. E eu vou dizer para vocês, bem sinceramente, eu acredito que eu teria entrado aqui, tá? Quer ver? Será que eu consigo selecionar aqui? Aqui, ó. Por quê? Porque ele quebrou a estrutura do 5 aqui, ó, pessoal. Tudo bem que depois ele faz uma quebra aqui, ó.
e aí volta a capturar liquidez na vigência da queda, tá? Mas eu não estava tão interessado na queda. Por quê? Por causa que ele estava no escopo mais lateral, certo? Ele estava no escopo mais lateral. Eu não ia vender próximo ao fundo aqui, tá? Por mais que ele quebrou a estrutura aqui também, eu não iria vender próximo ao fundo. Detalhe interessante que a gente visualiza no dólar hoje, pessoal. Duas vezes ele estabeleceu pivôs alinhados, né? Tá? Inclusive, quando ele estava aqui em cima, eu não fiz a venda, mas eu falei compra, eu não compro aqui, pessoal. Isso aqui pode explodir para cima, eu não vou comprar. E aí, o que que você consegue observar aqui também, pessoal? Olha só. Ele fez um pivô aqui embaixo. Opa, tem que excluir isso aqui. Ele fez um pivô aqui embaixo. Olha só, eu falei isso na sala ainda, né? Aqui eu já tinha comentado, né? Primeiro candle gatilho aqui eu vendo, preferencialmente se ele tiver o trap. Não deu o gatilho, daqui a pouco eu vou mostrar. E aqui mais um pivô. Só que aqui os dois estoparam, né, pessoal? Então olha só o que, que o mercado fez, né? Se você for jogar as médias aqui, você vai ver um pouquinho mais sobre essa condição aí, né? Tá? Então toma muito cuidado com o pivô alinhado, tá bom? E aí, como eu falei no começo aqui para vocês, pessoal, isso aqui faria toda a diferença. No pré-mercado, quem estava comigo antes do pregão abrir, eu comentei sobre essa condição de trabalhar na venda. E durante, pessoal, o mercado, olha só, um mísero detalhe, pessoal, um mísero detalhe. Vitão, mas por que que não vendeu? Como eu falei, pessoal, quando eu estou presumindo a falha de um pivô, seja um pivô de alta, um pivô de baixa nos 5 minutos, eu busco minimamente um candle gatilho, entendeu? Ok? Não precisa ser um candle perfeito, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, se ele vai 2 pontos que seja acima, ele já faria o trap da máxima de sexta-feira, juntamente com a expectativa do quê? Juntamente com a expectativa de falha de pivô mais trap da máxima do dia anterior, somada a POC, VWAP, toda essa região de contexto que na sexta-feira eu já tinha mapeado. Essa região aqui já tinha sido mapeada na sexta-feira. Então, como eu falo para vocês, um mínimo detalhe, pessoal, fez toda a diferença, tá bom? E o que que eu comentei também? Que na sequência, pessoal, então, quando ele estabelece uma quebra de estrutura, o que que a gente normalmente espera, tá? Captura de liquidez, tá? Então ele faz a quebra abaixo do 30 aqui, o que que minimamente eu esperaria? Isso aqui é clássico, tá, pessoal? Então ele quebrou a estrutura, eu pego o fibo daqui, claro, eu não deveria estar comprado, selecionar compra aqui eu não venderia, né? Logicamente, pessoal. Tudo comentado na sala. Mas vamos supor, não acionou, não deu a condição da compra, ele vem e captura a liquidez. É lógico que eu vou trabalhar na ponta vendedora, tá? É lógico que eu vou trabalhar na ponta vendedora. E mais outro detalhe, né, pessoal? Aqui ele chamou comprado. Eu falei na sala, eu falei, pessoal, isso aqui está próximo de uma região de oferta, ele pode explodir para cima, eu não vou fazer a compra. Né? Veja bem que ele estabelece uma boa base de preço, ele faz um trap aqui de mínima intermediário, né? Veja que aqui é uma microacumulação, né? Explode na alta, volta a retestar a região que rompeu e não progride, tá? Então, se de repente esse dólar explodisse para alta, eu poderia estar falando aqui para vocês e eu certamente falaria a mesma coisa. Pessoal, independente. Eu fiz a leitura na sala e naquele momento estava próximo à região de oferta, então eu não faria essa operação na ponta compradora. Tá? Eu não faria essa operação na ponta compradora. Mas o que que acontece, pessoal? Como o mercado desceu, ninguém está olhando para aquilo que de fato foi uma configuração técnica interessante para a compra, mas ninguém está olhando para isso, né? E quando eu digo uma configuração técnica para a compra, eu quero que você entenda de uma vez por todas. Né? Eu preciso ponderar isso, mas eu antevi essa expectativa na sala. Ok? Anteviu. Falei, eu não compro aqui, é uma região bacana, tá? Mas infelizmente aqui a estrutura, infelizmente, deixa eu só reformular, a estrutura em si é muito bacana, mas infelizmente não está no contexto ideal. Eu sempre falo, né? O que que os 60 minutos mostra para nós? E para mim, pessoal, os 60 minutos somado a essa expectativa pelos 5 minutos mostrava muito mais a ponta vendedora, né? Beleza, pessoal? Aí o mercado rompe. Quando rompeu isso aqui, eu falei na sala, eu falei, pessoal, ele entra no visual gráfico, eu não vou fazer nada, tá? E eu até comentei na sala, já sexta-feira eu comentei isso, que aqui tem muita venda aberta, tá? Porque as vendas que foram acionadas aqui como contraparte do stop aqui, elas ficaram abertas, né? Porque o mercado já voltou a abrir com gap de alta. Então o mercado tende a rebalancear isso aqui, tá? Até comentei na sala, se ele voltar nesse fechamento aqui embaixo, que foi a mínima de quinta-feira, eu vou comprar sim. Não foi lá, pessoal. Então, em resumo, 9,5 pontos aí. Depois ele até fez outros pontos aqui, deu 7,640. E eu falei, eu não vou avaliar o 7,640 dessa retração aqui, tanto é que eu não puxei, tá? Bom, fechou o mês, pessoal. Não queria ter fechado o dia do último, o último dia do mês com stop negativo, mas eu demorei até um pouquinho aqui para fazer um rápido balanço, tá, pessoal? Nesse rápido balanço aqui, pessoal.
O que que eu posso mostrar para vocês aqui? Eu vou mostrar primeiro do dólar, tá? Eu vou mostrar primeiro do dólar e daí, pessoal, eu vou mostrar quando eu terminar de falar do índice futuro, eu mostro para vocês também, tá? Tá? Vocês viram que foi bem rápido o recap aqui, né? Um detalhe mudou tudo, né? Uma pena, né, pessoal? Mas um detalhe, um mísero detalhe, ou minimamente a captura de liquidez, a gente faria um baita de um trade aí. Claro que o dólar depois ele tiraria na quebra de estrutura, né? Então é um trade que pagaria para nós aí talvez um risco de 3 a 5 pontos mais ou menos, com uma expectativa de retorno de 40 pontos, tá? Então, resumidamente, foi isso, tá, pessoal? Tiverem com alguma dúvida, vocês perguntam para mim amanhã na sala, tá? Eu compartilho aí com vocês, tiro as dúvidas que vocês tiverem, tá? É, Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Não, acho que é só isso mesmo, tá? Tá, vamos lá. Pessoal, o que que eu vou mostrar aqui para vocês é um balanço rápido, tá? A planilha ainda não tá pronta das operações da sala, tá? Eu faço um balanço, tá? Dessas oportunidades aí. Da sala e eu até inclusive pedi pro chat GPT para me ajudar nesse balanço, tá? Então cadê? Ué, cadê a tela aqui? Ah, aqui, ó. Tá? Então resumo do dólar futuro: 52 operações no mês, tá bom? 52 operações nesse mês. Total de operações positivas, tá? 602 pontos, tá bom? Então querendo ou não, pagou muito bem. Stop, pessoal, somando todos os stops, 96,75, tá bom? Total de trades com ganho, 31. Total de trades com stop, 14. Total de trades em break-even, tá? O que que eu considero com break-even? O risco era 2, foi lá e pagou 5. Ah, mas sobrou um pouquinho, break-even. A operação era 6 pontos, eu fiz parcial de 6 pontos, o stop era 4. Fiz parcial 1 para 1, break-even. Peguei um trade de 10 pontos, só que fiz parcial de um terço da mão e o stop era 3, por exemplo, pontos. Considerei break-even, tá bom? Tá bom? Então, em resumo, é isso daí. Claro que geralmente 10 pontos vai depender muito. Geralmente eu faço meia mão e ainda sobra um resultadinho positivo, tá? Então precisa considerar aí esse break-even, né? Total de dias operados 17, risco médio por operação 3,93, tá bom? Maior resultado negativo 7 pontos, ou seja, maior stop, tá? Maior resultado positivo 40 pontos, tá? Teve trade que até passou disso, tá? Mas nesse mês a maior operação foi isso. Aqui eu pedi para ele fazer esse balanço rapidamente, eu achei interessante, tá? Eu já fiz esse estudo outras vezes. Até 10 pontos pagaram 11 vezes, de 10 a 20 pontos pagou 7 vezes, de 20 a 30 operações, de 20 a 30 pontos, 5 operações, 30 a 40 pontos, 5 operações, 40 pontos ou mais. Isso aqui que foi o único ponto que eu vou ter que avaliar, porque a maior operação foi 40 pontos. Talvez ele tenha dobrado aqui a quantidade, tá? Porque teve operação que pagou mais, pessoal. Ah, lembrei agora, uma operação pagou 47 pontos. Eu acho que ele não contabilizou aqui, tá? Que estranho. Teve uma operação que a gente pegou, acho que na segunda semana, se eu não me engano, ele bateu 47 pontos, tá? E não tá na planilha. Não tá na planilha essa operação, pessoal. Então, o único detalhe que eu vou avaliar, tá? Em breve a planilha vai estar automática, tá? E aí ela vai ser disponibilizada para vocês esse relatório daquilo que é feito em sala, daquilo que eu comento, das análises, expectativas, tá bom? Tá, pessoal? Essa operação dos 47 pontos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, né? Foi uma operação aqui, ó. Lembrei. Ele não contabilizou isso aqui, não. Tá? A gente tinha feito um trade nesse dia, pessoal. E aí ele chegou a pagar 47. Foi exatamente aqui, ó. Tá pelo 1 minuto, tá bom? A gente tinha o trade da abertura, poucas pessoas pegaram. Quando voltou aqui a manhã inteira eu falando, foi dia 24/11. 47 pontos, tá? A gente pegou pelo 1 minuto aqui, e aí ele foi cravar o alvo de 161,8 aqui, tá? Beleza? 161,8 aqui em cima, tá? Exatamente aqui, junto com retração, se eu não me engano, de 61, tá? Engraçado, tá fora da planilha esse trade aí, ó. Tá? Isso aqui, ó. Beleza? Tá?
Bom, pessoal, tá aí. Esse foi o mês, tá? Um mês aí muito bom, excepcional. E agora eu vou pro índice futuro, tá? O índice futuro, pessoal, é dia de detalhe também, tá? Você que acompanhou os stories, já pôde acompanhar um pouquinho daquilo que eu imaginava, tá? E o que que acontece aqui, ó? Tudo que eu fiz hoje, mais uma vez, pessoal, foi baseado em técnica, foi baseado em lógica, tá? Tanto que quando a gente faz a venda aqui em cima, uma venda visando a falha, eu comentei, pessoal, estamos contra os 60 minutos e eu posso buscar aqui trabalhar nesse pullback para ele ir, mas ele já pode explodir e acelerar. Eu estava totalmente ciente daquilo que o índice futuro poderia fazer, tá? O fato daqui da venda, e agora eu quero que você preste atenção, porque isso aqui foi analisado antes, tá? Então, aqui, ó, ele tem uma quebra de estrutura nos 60 minutos, certo? E essa região aqui já estava alguns dias mapeados. Tanto que no pré-mercado de hoje, eu até comento, né? Pessoal, vamos deixar mapeado, porque assim, a gente não sabe, você vai lá. Tem regiões intermediárias que ele pode buscar, e tinha uma expectativa também aqui antes do pregão abrir, pessoal, dessa linha de tendência aqui, ó. Até comentei antes do pregão abrir, nós temos uma condição de uma onda um, 2, 3, 4, 5. E como ele tinha fechado aqui, ó, na sexta-feira, eu comentei, ele tá no miolo, então ele pode buscar aqui primeiro ou buscar aqui para daí subir, tá? Mas a gente sabe, o preço é soberano, pessoal. E mais uma vez ele mostrou isso para nós. Ele rompe essas extremidades, só que ele rompe uma região que nós já sabíamos que tinha liquidez. E uma pena, o que que foi aqui, ó? O fato dele ter batido, pessoal. Eu chamo isso de batida seca, né? E aí, nesse momento, bem nesse momento aqui, pessoal, eu fui no banheiro, né? Fui fazer o número um, né? Fazer o número um. Antes disso, a gente tinha pendurado uma compra no 17. Quando eu volto para a tela, ele tinha fechado 21 e eu falei, pessoal, vamos dar uma olhadinha no 2 minutos aí, tá? E até brinquei, né? Eu falei assim, eu já vou olhar o 3 minutos, porque vai que alguém, né, fala aí, e às vezes dá uma configuração no 3 minutos, eu posso pegar a partir dessa região. Só que eu fiquei muito tranquilo, tá? Acreditando de fato que ele ia buscar. Alguns alunos entraram no 20 aqui, tá? Porque já era uma região qualificada. Veja que essa região aqui, ela já era qualificada verde. Tá? Amarelo é fechamento do gap e a região verde são pontos de captura de liquidez. Quando ele chega nessa primeira região, ele não apresentou absolutamente nada, tá? Absolutamente nada, tá? Passou direto, não tem problema. Quando ele vem aqui na região amarela, opa, show de bola, porque era o trap aqui, ó, da mínima de sexta-feira, região que nós pegamos um trade de 1.000 pontos, tá? Mas ele acaba não acionando a vela 17. O que que acontece na sequência, pessoal? Ele acaba descendo mais. E quando ele acaba descendo mais, ele vai na caixinha verde novamente. Eu fiquei bem tranquilo porque na sexta-feira, pessoal, e eu falo isso, né? Se ele vem muito acelerado aqui sem respiro, toma cuidado, porque assim, pegar esse primeiro risco é muito delicado, não é errado. Mas a gente pegou uma operação igual. Aliás, uma condição totalmente igual, deixa eu só lembrar o dia aqui. Aqui, ó. No dia 27, tá? No dia 27, você vê que ele faz o mesmo. Eu falei isso na sala ainda, né? Falei, pessoal, eu vou esperar de fato ali, né? Não que se eu tivesse olhado o 20, estivesse na hora na tela, eu com toda certeza eu teria pego. Não sei de fato, né? Foi um momento que eu fui bem no banheiro, né? Rapidinho voltei, ele já tinha fechado a vela. Mas olha que interessante, ó. Aqui nesse dia, pessoal, era a primeira batida dele, né? Ele veio, deu o primeiro candle aqui mais relevante. O que que eu fiz? Eu não comprei dia 27. Falei, pessoal, ele vai dar o primeiro respiro, aí a gente espera, vamos ver se ele dá uma condição, a gente compra. Caso contrário, ele vai na região verde. E outro detalhe, ó, ele nem tinha chego na região, ó, parece um detalhe bobo, ó. Mas olha a importância, ó, tanto que ele vai, sobe, depois volta aqui, candle 65, não teve como negar. E aí, nessa configuração do índice de hoje, isso tudo comentado e muito mais detalhes, né, pessoal? Não é só isso, não. Tá? É muito mais detalhe. Todo dia eu tô ali cerca de 3 horas por dia ao vivo com os meus alunos, tá? No mínimo 3 horas. Ele vem aqui e aí eu comento, fiz até o desenho na sala. Eu falei, pessoal, a condição é essa, tá? Se ele vai bater na VWAP, se ele vai romper o 17 aqui e vem aqui embaixo, ó. Se ele fizer esse evento, eu já sei. Primeiro gatilho aqui, eu vou sair daqui comprado, né? E uma pena, né? Que ele não aconteceu isso. Quando ele começa a subir aqui, pessoal, eu até falei, ó, faz uma parcial novel up quem quiser, mas assim, gerencie o trade, tá? Porque eu não posso dar certeza que ele vai voltar.
Só que há expectativa de volta em V. Por quê? Porque era uma captura de liquidez dos 60 minutos, tá? E aí o que que acontece, pessoal? Ele de fato sobe. Tivemos oportunidades aqui ao longo do caminho. Eu não fiz a venda aqui na retração, falei que não ia fazer. Essa venda aqui, por um detalhe, eu acabei não entrando. De qualquer forma, ela teria pago uns 400 pontos. Só que aqui teve um ponto de captura de liquidez intermediário. E aqui na sala eu falei sobre isso. Eu falei, pessoal, se ele vir um pouquinho mais aqui para baixo, eu pego, tá? Porque olha a configuração que ele fez aqui, ó. Presta muita atenção. Ele faz um movimento aqui, tá? Quebra a estrutura. Aqui já dava para considerar quebra, aqui uma quebra mais relevante, claro que pelo 1 minuto. E quando ele supera a máxima, ele desqualifica essa quebra. O mercado tende a fazer isso. Quando ele desqualifica isso, o que que eu preciso ficar atento? Dessa máxima com essa mínima, tudo aqui é captura de liquidez, tá? Tudo aqui é captura de liquidez. Mas claro que eu não posso e nem vou comprar aqui na batida dessa máxima, porque eu tenho que estar ciente que o meu stop deve estar aqui. Ah, mas se der um candle gatilho aqui, Vitor, mesmo assim, eu estou falando de cerca de um 38,2 da correção, entendeu? Então, muito raso. Então, ele tem que ser pelo menos abaixo de 50%. Aí vem outro porém, tá? Porque mesmo no 50%, claro que ele não deu gatilho, mas bateu o 61 e eu não comprei mesmo dando gatilho no 92 por causa dessa pequeno detalhe aqui, ó, que foi aqui uma impulsão, ó. Então, ao meu ver, ele deveria bater pelo menos aqui, ó, no fundo dessa vela. Melhor ainda se ele testasse essa regiãozinha aqui, ó, junto com a VWAP, tá? Pode ver, é um detalhe bobo, né? A partir desse trade ele teria pago 1.200 pontos pelo menos aí, tá? Na verdade, acho que mais, né? Porque ele demorou para quebrar a estrutura, né? E aí acabou passando direto. Aqui eu não fiz a venda, perdi a venda. E aí essa região vermelha que eu tinha mapeado antes do pregão abrir, eu fui lá e executei a venda. Pessoal, os stops que eu tomei hoje, pessoal, todos, todos, nenhum com a mão reduzida, tá? Eram stops normais, tá? E aproveitando aqui para falar com vocês, pessoal, não tem porquê aqui, tá? Eu até lá no Instagram até falei, né? Pra que medinho de colocar o stop lá? Pô, tomei isso no dia que eu amasso esse mercado, vou lá e arrebento de publicar. No dia que eu tomo stop, eu tenho que mostrar pra quem tá, principalmente quem não é aluno, entendeu? Tá? E aí o mercado foi indo e aqui ele faz o quê? Ó? Quebra de estrutura, uma retração macro de 61 e aí a venda, na verdade a venda foi pendurada, né? E daí coincidiu com o fechamento dessa vela 179. Eu coloquei um stop ainda aqui de gordura, tá, pessoal? Se eu tivesse só pago a 179, seria 80 pontos aí, né? Até comentei na sala, 80 pontos. Eu arrastei uma gordura para 125. Então, 125 mais 125, 250. Qual que é o meu teto de stop? 500 pontos no índice. Qual que é o teto de stop no dólar? 15. E aí aqui, ó, poderia até ter feito venda, não fiz, até eu tava na sala aqui ainda, fui cercando, e eu fiz um desenho bem interessante, quem tava na sala ao vivo, eu fiz esse desenho aqui, eu falei, pessoal, tem a condição de captura de liquidez intermediária para continuar na compra, só que eu acho que não vou fazer a compra não, pessoal. E venda eu vou ficar ainda meio atento, né, se ele voltar a renovar a máxima aí, me dá uma condição, ó, ele parou no 61,8, e o que que o índice fez? Caramba, como subiu, cara. Caramba. Eu saí correndo, né? Senão ia atrasar para levar minha esposa para tirar os pontos, né? Mas olha o quanto ele subiu a partir dessa captura intermediária, né? Caraca, velho. Tudo isso em sala, né? Eu analisei em sala, né? E eu falei, a melhor quebra é pelo 5. Só que daí por que que eu não fiz na compra também, pessoal? Eu falei, eu vou deixar registrado isso aqui, porque eu vou falar no recap sobre isso e amanhã, né, no caso, terça-feira, eu vou falar também, tá? E veja que funcionou. Só que assim, pessoal, é algo que está no método, é algo que é clássico, só que há um porém, tá? Quando ele vem numa pernada como essa aqui, ó, para mim, minimamente, é muito mais interessante que ele venha buscar liquidez aqui para baixo, tá? Ok? Inclusive, semana passada, se eu não me engano, foi semana passada, deu um trade semelhante. Ele faz uma pernada, depois ele não progride na alta, e aí ele dá uma condição, até alertei na sala, porque era uma linha de retorno de canal também, tá? Aqui, ó, dia 24, tá? Mesma coisa, ó, tá? Deu condição, se você pegar o recap semanal, eu comento sobre isso aqui também, expectativa de continuidade, tá? É o fato das vendas eu não ter pego aqui. A gente pegou uma compra de 700 pontos e depois ele vem numa linha de retorno do canal, faz a quebra de estrutura e aqui, ó, dá uma venda que chega a pagar mais de 1.000 pontos, tá? E aí o que que acontece? Poderia ter feito aquela compra visando a continuidade, pessoal? Poderia, né? Mas o nosso mercado, ele cansa muito, entendeu?
Por isso que se ele dá uma pernada ampla como essa, eu prefiro até pagar talvez mais uma venda, se eu não tiver vendido principalmente nenhuma vez, do que pagar uma expectativa de continuidade, ó. Nesse caso aqui, ó, primeiro momento ele até parou no 50%, quase buscou 61, aí teria pago o que, ó, 130 pontos, nada. Depois veio no 7640, também não evolui, mas eu não paguei compra, né? Olhei para a ponta vendedora. Mas depois você aí com calma, se você quiser fazer um comparativo entre o dia 24 e o dia de hoje, faça para você ver que é praticamente a mesma semelhança da estrutura que o mercado apresentou. Pernada acelerada, a gente toma um primeiro stop, né? 155 pontos, se não me engano. Retomamos a segunda operação, 700 pontos. Aí aqui foi o negócio da churrasqueira, né? Quem sabe o detalhe da churrasqueira aí sabe, né? O que que aconteceu, tá? Tiro os contratos que sobraram para quem segurou essa volta toda. Se retomou o pedágio, deu um baita trade aí para cima, tá? Pessoal, é isso. Foi meio rápido aí essa leitura, tá bom? Amanhã tem bastante coisa. Amanhã é um novo mês aí para nós, tá? E só para a gente poder fechar aí um rápido balanço, tá? É, Quem estava aqui na primeira semana de junho vai lembrar, foi uma semana espetacular. Todos os dias na primeira semana de junho acima de 1.000 pontos, tá? A gente amassou o mercado de uma forma sensacional. Foi uma semana realmente espetacular e alavancou muito resultado. Só nessa primeira semana aí foram cerca aí de mais de 6.000 pontos, tá? Então aqui o balanço do mês, tá? 32 trades aí no mês, 13.880 pontos somando, né? Somando os stops, 1.080 pontos de stop, tá bom? Ah, Vitor, mas os trades aqui, esse aqui, ele é na parcial. O que que geralmente eu faço, pessoal? 50 a 65%, tá bom? Sobre o valor, sobre o resultado dele, tá? Que eu chamo de ganho efetivo, né? Não vou me esticar muito aqui, mas amanhã na sala eu posso explicar. Total de trades com ganho 17, 53%, por cento, né? Trade positivo. Total de trade com stop 9, tá? 28%. Total de trade em break-even é aquele que a gente faz a parcial, às vezes um pouco a mais, né? Tá? Às vezes um 2 para um, tá bom? Total de dias operados 17. Risco médio, isso aqui é muito interessante, uma informação relevante, tá? Então, o risco médio, ele está analisando todos os 32, as 32 operações, tá bom? Maior resultado negativo, 180 pontos, tá bom? É, a única questão que pode acontecer aqui é, a gente teve trade que nós pagamos de 260 pontos com meia mão, tá bom? E aí fez uma adição no pé do stop e aí a gente faz aquele médio dentro do campo de stop, tá bom? Então esse é o único detalhe, tá? Acho que ao longo do mês teve umas 4 ou 3 operações no índice, não com 280 pontos de risco, tá? Mas às vezes passa um pouquinho, às vezes é 180, 190, 200 de risco que a gente acaba dosando a mão, tá? Maior resultado positivo, 1.400 pontos, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? É um conteúdo um pouco para cutucar e o dedo na ferida, tá? E amanhã é um novo dia, tá? Amanhã tem, caramba, subiu pra caramba, né, essa captura intermediária, tá? Amanhã, caramba, ele tá numa região potencial para venda, tá? E se eu não me engano, é uma retração macro que a gente mapeou hoje de 7640. Não, ele passou, né? 61. Tá entre o 61 e o 7640, tá? Beleza? Amanhã, 8h37, mais um dia. Com certeza a gente vai começar esse mês de uma forma sensacional. E não tenho dúvida nenhuma que a gente vai amassar o mercado esse mês, tá bom? Então tá aí, pessoal. As dúvidas que vocês tiverem, podem deixar na descrição do vídeo também. Um abraço a todos, bons estudos e até mais.